Oiê, sejam muito bem-vindos ao canal Science Rocks. Eu sou a Gabriele Crelier e esse é mais um episódio da série Como Eu Me Tornei um Cientista, edição Mulheres na Ciência. Hoje estamos aqui com mais uma mulher grandiosa e também internacional. Vou ler para vocês o Lattes, que também é pouca coisa e coisa linda. Graduada em Nutrição pela UF em 2003, possui mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela UFRJ, ambas na área de Neurofisiologia. Desenvolveu parte do seu doutorado no Laboratório de Psicofisiologia da Universidade de Granada, na Espanha, em 2007, através do programa de doutorado Sanduíche da CAPES, mantendo colaboração com este grupo desde então. Foi bolsista de pós-doutorado do CNPq em 2009, realizando nesse período projetos do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Em 2009, foi contemplada com o Research Fellowship Training Awards, oferecido pela Society for Psicofisiological. Coisa linda. Recebendo um treinamento em eletroencefalografia através do professor Dr. Andreas, da Universidade da Flórida, Estados Unidos, com a qual continua mantendo colaboração. Realizou estágio de pós-doutoramento na área de inteligência artificial aplicada à neuroimagem no departamento de computação da University College London, no Reino Unido, em 2019 a 2020. Atualmente é professora associada da UF. Realiza pesquisas interdisciplinares que reúnem o conhecimento de áreas com a neurociências, psiquiatria e nutrição, com o objetivo de investigar a interação entre processos atencionais, emocionais e desfechos em saúde. A técnica principal de neuroimagem aplicada é eletroencefalografia. Orienta alunos de graduação e de pós-graduação vinculados às pós-graduações em neurociências, ciências médicas e ciências da nutrição da UF, em regime de cotutela com a Universidade de Granada, Espanha. É coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas, conceito CAP5. Foi contemplada como título de Jovem Cientista do Nosso Estado pela FAPESB em 2014 e 2018, através de seus projetos envolvendo a prevenção da obesidade. É membro do Observatório de Pesquisa em Rotulagem Nutricional, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Coisa muito linda com vocês, Isabel de Paula Antunes Davis. É Davis ou David? Tanto faz. Fica aí, questionamento. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Coisa muito linda. E aí, tá nervosa, tá tranquila? Tô tranquila. Você quer que eu comente um pouquinho de como eu me tornei cientista? A gente vai falar sobre isso, porque além disso tudo ainda é mãe. E a gente gosta muito de falar sobre maternidade, porque é algo que inspira muito outras mulheres. E a gente gosta de começar pelo começo. Como que foi o seu start de quero ser, de fato, uma cientista? Olha, eu acho que tudo começou antes mesmo de eu entender que queria ser cientista, né? Então, a minha mãe, ela é psicóloga, se formou em letras, e meu pai é arquiteto. E aí a gente sempre teve essa questão da interdisciplinaridade dentro de casa, sabe? Da mistura das artes com a literatura, com a matemática. Isso foi uma coisa muito presente na minha vida. E eu mudei muito de escola também. Eu mudava muito de escola, porque meus pais eram autônomos, e aí às vezes tinha dinheiro, não tinha dinheiro, ir para uma escola e para outra, então eu me relacionei com muitas pessoas, né? Isso foi uma coisa que, naquela época, lógico, foi difícil, porque era difícil fazer amizade, né? Mas ao mesmo tempo eu conseguia aprender a lidar com pessoas de diferentes tipos, diferentes histórias, então foi uma coisa interessante, e também ia ser um pouco autodidata, porque como eu ia para uma outra escola, eu tinha que, né, às vezes correr atrás do que, às vezes tinha conteúdo que ficava aquela lacuna, e eu tinha que me virar sozinha lendo e aprendendo de maneira bastante autônoma. E aí, quando eu entrei na universidade, na realidade, um pouco antes, né, eu fui fazer vestibular, até por conta dessa interdisciplinaridade que tinha na minha casa, esses vários temas. Era tanta possibilidade que não sabia para onde ir. Eu fiz vestibular para psicologia, nutrição e engenharia. Olha isso. Né? E aí eu me achava perdida, eu achava que, né, não tem nada a ver com nada. Não sei o que eu vou fazer, era muito indecisa, né? Então comecei com a ideia da engenharia, não, sou canceriana. Aí comecei com a engenharia, depois fui para a nutrição, comecei com a ideia de que queria engenharia, depois fui para a nutrição, me formei em nutrição na UF, e no segundo período da faculdade, bem no iniciozinho, eu tive aula de fisiologia com o professor Walter Machado Pinheiro, que foi meu orientador durante muitos anos. Então, encantei com a aula de neurofisiologia. Um professor super carismático, né? Quem conhece o Walter sabe que ele é assim, super carismático.
a aula maravilhosa. E aí ele abriu uma vaga no laboratório de neurofisiologia do comportamento, isso lá em 1999. Não, mas calma, mas muito tempo o que atrás. aconteceu para você escolher a nutrição, dentre todas essas possibilidades? Então, muito foi porque foi meio que roleta russa por ser em Niterói. Eu ainda estava na dúvida se eu queria nutrição mesmo, ou engenharia, ou psicologia, eu fiquei um pouco nisso, né? Então, o fato de ser, a engenharia era lá na rural, então era longe, e aí acabei vindo para a UF. E aí, no segundo período da faculdade, apesar de gostar muito da nutrição, mas eu gostava muito da engenharia, gostava muito da psicologia, então... E aí eu fui para o laboratório de neurofisiologia do comportamento, e aí me encontrei lá. Né? Eu lembro que na época eu fiquei muito na dúvida se ia fazer a seleção para o laboratório, eu achava que não era capaz, eu achava que a graduação já era muito, como assim, vou fazer pós-graduação? Não, é algo que eu não vou conseguir. E aí essa questão da representatividade é muito importante, né? Porque eu tive uma professora na época, que depois foi colega há muitos anos de departamento, que foi a Luciana, que era nutricionista, e era nutricionista do departamento de fisiologia e farmacologia, e ela trabalhou muito tempo com isso, com os alunos, de, né, explicando um pouco sobre ciência, né, a iniciação científica, e ela falou, não, faz sim, eu me senti representada ali nela, e fiz a seleção. Aí entrei para o laboratório, sob a orientação do professor Walter, e me encontrei no laboratório. O laboratório era muito multidisciplinar, né? E hoje é interessante que eu trabalho com nutrição, psicologia e engenharia. Os temas, né, eu trabalho com comportamento alimentar, e, por exemplo, o meu pós-doc foi nas ciências da computação, então trabalho com análise de sinal fisiológico, uma parte da engenharia biomédica, ao mesmo tempo, né, a minha linha de pesquisa toda é voltada para nutrição e saúde pública, uma interação entre neurociências e saúde pública, né, e trabalho com comportamento, que é muito dentro da psicologia. O laboratório tem pessoas de várias áreas, de várias expertises. Maravilhoso, ela achou uma interseção. Pois é, então é o que eu gosto de fazer, assim, eu acho que eu tenho um pouco essa capacidade de tentar costurar diferentes temas com diferentes pessoas, ouvir pessoas de outras áreas e tentar unir expertise, então isso é o que eu gosto de fazer. E me encontrei no laboratório de neurofisiologia do comportamento. E essa questão também de querer saber mais, conhecer mais, produzir conhecimento, foi algo que me encantou, assim, já desde o segundo período. E eu estou lá até hoje, no mesmo laboratório, desde 1999. Né? Hoje, chefio o laboratório junto com as professoras Letícia e Mirtes, né? Garcia Pereira, Letícia de Oliveira e Mirtes Garcia Pereira, são os três ali no Triunvirato. O coordeno o LabNec. Gente, eu amo essas histórias. Eu acho muito doido, eu sempre falo isso, que algumas pessoas que vêm aqui, algumas mulheres que contam, que no primeiro momento ele fluiu de cara. Ou às vezes ela começa achando que é uma coisa, no meio do caminho vai mudando. E é muito assim, cada um tem sua jornada, né? Eu acho lindo quando a pessoa entra num lugar e fica ali, e de alguma forma você retorna até um agradecimento da faculdade, né? Eu estudei aqui, agora eu dou aula aqui, eu acho assim, grandioso. Sim, verdade. Maravilhoso. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o período ali, o que a faculdade oferece. O período da graduação não é só passar pelas disciplinas, né? Eu acho que tem que aproveitar tanta, né? Como dizia Carlos Chagas Filho, né? Na universidade a gente ensina porque pesquisa, né? Se pesquisa. Então, é a oportunidade que tem do aluno vivenciar a iniciação científica, a extensão. Então, é importante que os alunos tenham essa vivência, porque é uma forma, mesmo que não vá seguir a carreira acadêmica, né, hoje você entender como que é feita a produção do conhecimento já é importante. Aprender a encontrar as fontes certas, ter bases de conhecimento que sejam confiáveis, né? Procurar essas bases já é algo que é super importante, né? E aí você também aprende isso através da iniciação. Então, acho que, né, fica aí a dica. Já fica o conselho para vocês. Aproveitem o tempo de faculdade, não é só chopada, né? Vamos pegar as bolsas, vamos fazer os experimentos, vamos aprender, vamos estudar. É isso aí, conselho para vocês. Mas aqui, como nutricionista de formação, em algum momento você pensou em trabalhar com clínica? Não. Eu aproveitei muito todas as áreas da nutrição também. Eu, durante a faculdade, eu fiz muita coisa, justamente para tentar entender o que eu queria fazer realmente, né?
Então, eu fui acadêmica bolsista da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Trabalhei no Miguel Couto. Fui nutricionista também do Hospital de São Gonçalo, fiquei trabalhando lá durante muito tempo. Trabalhei em consultório, na clínica. Trabalhei na Sky Chefs, né? Empresa de catering, com a parte de produção. Fiz estágio em creche. Então, tem uma vivência também grande da nutrição, né? E que, assim, eu sou apaixonada pela nutrição também. Então, e hoje a minha linha de pesquisa é bem aplicada à nutrição, né? Eu trabalho com comportamento alimentar, testagem de sistema de rotulagem frontal. Então, é interessante porque a minha linha integra a parte básica da neurofisiologia com uma aplicação em saúde pública. Então, é dentro da nutrição, né? Então, é bem interdisciplinar mesmo. Então, eu faço parte do programa de pós-graduação em nutrição também, então tem um carinho muito grande pela nutrição, principalmente da UFNA. E, enfim, segui um pouco também durante um tempo essa vertente, mas vi que eu podia conciliar esse conhecimento com outros, né, e criar um caminho ali meio próprio, né, que hoje eu acho que está sendo super bem aplicado dentro da nutrição. Eu amei. Que é a neurociências aplicada ali a testagem de sistemas de rotulagem, né, e outros mecanismos, outras políticas de saúde pública que visam reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Essa é a minha linha principal. Grandona! Deixa eu te falar uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades, né, gente? Porque nem só de rosas vive nesse jardim. Você teve alguma dificuldade nesse processo de laboratório, de espaço, né? Como mulher também, se você teve algum empecilho, sabe? Esse só de ser mulher, talvez até relacionado com a maternidade. Olha, eu acho que todo mundo, né, que vivencia a ciência no Brasil sabe que é difícil financiamento, espaço. Agora, eu posso dizer que eu sou muito feliz em ter comigo mulheres maravilhosas, que são amigas da Letícia, então a gente se apoia muito. Né? Então, essa rede de colaboração... Já tem um espaço feminino, né? Essa rede de colaboração, acho que é o que permitiu eu ser o que eu sou hoje. Eu sou imensamente grata a essas mulheres maravilhosas, Eliane Bonchan, Fátima Hertal, Alice Garcia Pereira, vamos exaltar Letícia de Oliveira, né? Que sem elas eu não seria nada hoje. Né? Então, e a gente vai replicando isso com os alunos e formando uma rede cada vez mais forte de apoio, de auxílio, né? Eu acho que isso é essencial, que a gente tem essa, né, ao invés de competir, de ficar nesse clima, a gente já é tão, né, pressionado pelo sistema, né, de produção de artigos e tal. Então, entre a gente precisa se apoiar, né? Eu acho que os cientistas têm que ter esse relacionamento ali de apoio. No laboratório na vida. Eu espero. Então, foi essencial, é essencial, né, para pedido de verba, então a gente se apoia muito, né, se ajuda muito demais. E principalmente em relação à maternidade, né, então o nosso laboratório é super aberto ali para a questão das crianças, então desde pequenininho nossos filhos já estão lá frequentando o laboratório, assistindo seminário, a gente se embola com as crianças, e, enfim. Então, tem isso é novo para mim. É um clima muito bom, né? Muito aberto ali para as crianças também. E, assim, né? Eu acho que eu posso dizer que o período mais difícil que eu tive durante a minha caminhada foi durante o pós-doc que eu fiz na UCL, que eu tive que levar a minha filha. Então, é um período que é muito difícil. Para levar, já é difícil que para um país, né, que tivesse escola pelo governo, você já tem que... Né, a bolsa não é suficiente. É uma logística muito grande. Assim, sou muito felizada de ter um marido que foi comigo e me apoiou e divide as tarefas comigo. Mas eu sei que não é a realidade de muitas. Ainda peguei pandemia lá, metade do meu período foi com pandemia. Então... Isso na Espanha? Não, na Inglaterra. Na Inglaterra. Então, esse foi um período complicado. Então, sei, né, que a nossa formação, ela enfrenta muitos obstáculos e acho que hoje tem melhorado um pouco, né, a questão da inserção da maternidade na ciência, mas a gente ainda enfrenta muitos desafios. Eu tive a minha filha quando eu já estava, né, dentro da universidade, isso já facilitou muita coisa, mas para o pós-doc, por exemplo, se você pensa nas pós-graduações,
é um período muito indeciso, porque lógico que essa publicação vai diminuir, lógico que fica mais difícil fazer um pós-doc. Aumentam outras demandas, né? Você ir para congresso, tudo isso dificulta muito, né? E acaba que, em relação aos seus pares que não têm essa dificuldade, a gente acaba ficando para trás. Se não é essa rede de apoio, né? Que, né, te dando esse suporte, né? Que seja seus colegas de trabalho, ou alguém em casa que te apoie, seu marido e tal, fica impossível. Se você não tem essa rede de apoio, não tem como. Então, né, a gente não encontra apoio dos editais, agora finalmente a gente tem um edital FAPER de mães, né, tem voltado para as mães, mas no geral a gente ainda tem muito que caminhar para que a gente possa ter condições mínimas de competir, né, com aqueles que, né, não têm filhos, ou, né, pessoas sem apoio é muito complicado. E quando você decidiu ser mãe, você pensou, o que eu vou fazer agora com o meu projeto? Você se sentiu insegura? Claro, a gente fica muito seguro. Como é que foi esse processo para você? Porque a gente já sente pressão sem filhos, né? Sim. Então você imagina como é que eu vou colocar um filho nessa equação, né? A conta não fecha. A verdade é essa. O negócio da hora certa também. Não tem a hora certa. A verdade é que não tem. O sistema não foi pensado para você encaixar um filho. Na verdade, não tem onde encaixar um filho. Não existe essa... Né? A gente encaixa e alguma coisa vai mudar, vai remanejando. E no final das contas a gente ainda sai muito perdendo, né? Não é à toa que existe lá o efeito tesoura, né? Que a gente realmente vai ter um buraco na produção. Seja no mestrado, no doutorado, enfim. Em qualquer momento vai ter buraco, não tem jeito, não tem como, a conta não fecha mesmo. E depois eu acho que nem está para segurar total, né? Não, porque continua tendo uma demanda muito alta. A demanda sempre é alta, isso aí é pro resto da vida. Só de ter uma casa, tem uma casa, você e sua casa, já é difícil de manter. Né? Porque você tem que manter essa casa. Aí mais uma criança, família, aquela coisa toda. Não é fácil você conseguir conciliar. E assim, né, é isso, eu ainda tenho um apoio muito grande do meu marido, né? Mas quem não tem, não tem como. Eu fico assim. Né? Se você não tem. Pior que deve acontecer, deve existir, com certeza. Sem rede de apoio, mãe solo, sem rede de apoio, mas é muito mais. Nem imaginar. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Babado esse negócio. E para voltar, como é que foi deixar a criança? Dividir o tempo. Também. O retorno também. Porque a ciência não para, né? Não para. Ela continua andando. Você conseguiu delegar a tarefa, conseguiu deixar tranquilo. Acaba que você muda um pouco a sua relação de coisas, né, consigo mesma, né? E vai tentando fazer o que dá, tentando ser eficiente, né? Acho que essa aqui é a questão. E dividindo melhor as tarefas, né? A eficiência vira o ponto-chave da sua vida, é o seu mantra diário, você conseguir produzir muito em pouco tempo. Acho que essa que é a questão. Você conseguir né, fazer com que o seu tempo renda. Acho que essa Mas você tem uma sensação de pressa? Sim, a gente fica, né, com uma sensação de pressa, mas é aquilo, você passa a deixar de aceitar algumas coisas, alguns convites que antes você aceitaria, você passa a pesar o que seria prioritário naquele momento, e assim vai. Maravilhoso. Para a galera da nutrição que está pensando em seguir carreira, você tem algum conselho para dar? Olha, é isso que eu falei, aproveite a universidade, procure a iniciação científica, veja os laboratórios, dê uma entrada nos sites dos programas de pós-graduação, dê uma olhada no lado dos professores, né, para vocês verem ali se tem alguma área ali que vocês acham interessante. Não necessariamente precisa ser diretamente relacionada à nutrição, como foi o meu caso, né, mas a gente acaba encontrando caminho, porque a ciência é uma só. Né? A ciência, a gente que separa, no final das contas, está tudo interligado. É ciência. É ciência, e acaba tendo a ver com a nutrição de uma forma ou de outra. Né? E seus projetos hoje, como estão? Você está almejando alguma coisa por agora? Eu estou indo nesse caminho cada vez mais relacionado à nutrição, né? Então, estou indo muito por esse caminho de aplicação da neurofisiologia básica em nutrição e saúde pública. Essa é a minha
no objetivo de médio, longo prazo, seguir nessa linha. Então, eu tenho feito muitas integrações ali com pessoas da epidemiologia, da saúde pública, no sentido de tentar utilizar, né? Me preocupo muito com os sistemas alimentares hoje, com as mudanças climáticas, isso é uma coisa que assim, mexe muito comigo. Então, eu tento aplicar a minha expertise de forma a tentar apoiar as políticas de saúde pública que visam, né, reduzir, mudar os sistemas alimentares. Essa é a minha ideia, né? Porque eu acho que a gente está enfrentando um problema muito grande, né? Que, na verdade, é uma sindemia global, né? De obesidade, nutrição e mudanças climáticas. São interrelacionados esses problemas, né? Apesar da gente pensar que são separados, eles são interrelacionados. E para a gente lidar com isso só com soluções inovadoras, né? Então, acho que tem que mesmo ter uma conversa entre cientistas de várias áreas, seja da pesquisa básica, aplicada, para a gente poder entender o que seria interessante de ser feito, né, no sentido de minimizar esses impactos, quem sabe. Aí tentar reduzir um pouco pelo menos adiar as consequências das mudanças climáticas, né, que já estão chegando aí. Então, é algo que tem me preocupado, e tem uma relação muito grande com a nutrição, com os sistemas alimentares, né? Então, o modo de produção, distribuição e consumo dos alimentos é algo que impacta muito o ambiente. É isso que eu venho tentando entender, como que mudar a relação do consumidor com a alimentação pode estar impactando, né, o planeta, não só a saúde do indivíduo, mas também do planeta. Muito pertinente ao tempo que a gente está vivendo. Pois é, meu objetivo de vida agora, em termos de ciência. Amei. Adorei. E eu ia te perguntar mais uma coisa também, que é uma pergunta minha, nem está no planejamento, que é o seu tempo fora do Brasil. Que eu adoro falar sobre isso, porque eu acho sensacional como as mulheres saem e conseguem alçar esses voos tão altos, que é ir para um lugar longe da sua cultura, uma outra realidade, e com o filho ainda, que você falou no pós-doc, né? Foi. Eu acho que é muito delicado. Tem a questão do idioma, tem a questão do espaço, são muitas questões, né? Eu gosto de saber, porque muitos jovens hoje em dia querem sair, né? E quando a gente traz uma pessoa para falar, além de tirar o medo, né? Do nosso medo de, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? É mais um motivo de inspiração também que eu gosto de trazer para o pessoal. Não, eu nunca tinha viajado para fora do país, né? Então, a ciência também permite essas experiências, acho que é uma coisa importante. A gente abre essa porta. Abre essa porta. Então, fui no doutorado, a primeira vez que eu saí do país, foi doutorado de sanduíche na Espanha. Eu fiquei 6 meses na Espanha. É uma experiência muito rica. A gente realmente é importante essa experiência. Eu acho que a gente fica muito limitado, né? Acho que se a gente fica sempre também no mesmo laboratório, no mesmo grupo, é interessante essa interseção com outros grupos dentro do país e também fora do país, para você ver outras realidades, como funciona a ciência em outros laboratórios, isso é essencial. E eu acho até para valorizar também um pouco a ciência brasileira. A gente vê, né? A gente trabalha, a gente consegue fazer muito com pouco, né? Com pouca verba, nós somos muito criativos, então essa experiência lá fora tem essa vantagem, você vê assim, gente, como que eles, como é que é fácil, não, para eles é fácil, né, com todo recurso. Fácil os recursos, né, não que seja fácil fazer as perguntas experimentais, a ciência, mas é fácil os recursos, né, então eles têm acesso a equipamentos que a gente não tem, o brasileiro dá conta mesmo, não tem jeito. O carioca, então... Eles conseguem as coisas muito mais fáceis, né? Tanto que os equipamentos são produzidos lá, na maior parte das vezes, né? Então, tudo muito mais fácil chegar ao equipamento, os itens de consumo. É uma questão de acesso mesmo. É muito mais fácil, né? Tem muito mais verba. Então, essa é uma realidade que a gente vivencia lá fora, né? Que é mais difícil de vivenciar aqui no país. Então, você vai para esse tipo de laboratório, em que as coisas funcionam em termos de verba, a gente também, por outro lado, vê que eles têm mais tempo para pensar na pergunta, no paradigma, para escrever o artigo, né? Então, isso também, esse tempo que você leva lá, te faz produzir mais nesse período também, porque você deixa de se preocupar com coisas que aqui a gente acaba se preocupando. Então, essas realidades, assim, é importante da gente vivenciar e saber como é que é feita a ciência em diferentes locais, em diferentes lugares, né?
diferentes orçamentos e diferentes experiências. Eu, então, tenho trabalhado com saúde pública, é muito diferente o pensamento, né, com as mudanças culturais, alimentares de cada país, é muito diferente. Então, foi uma experiência muito boa. Até o pós-doc, apesar da pandemia, eu não me arrependo de ter ido jamais. Eu peguei metade do pós-doc no período de pandemia. Mas foi um período muito rico, muito bom, apesar de tudo, né, de ter tido a pandemia no meio do caminho. Para mim, para minha família, foi uma experiência muito boa, né, de cultural. Já dominava a língua? Dominar, eu acho que a gente nunca vai dominar, né, porque não somos nativos, então... E eu fui aprender inglês, isso é uma coisa importante também, né? Eu adoro falar disso. Achando que não sei inglês suficiente para fazer uma iniciação científica. Eu só fui aprender na faculdade, inglês. Não tive oportunidade de fazer. Quer dizer, eu cheguei a fazer alguns cursos quando eu estava na escola, mas nada. Eu fui aprender mesmo inglês na faculdade. E, assim, não sou ultra fluente, mas me virei super bem. Então, acho que é isso, né? A gente tem que ter essa confiança em si mesmo, né? E meter a cara, estudar muito, se esforçar muito, que a gente chega lá. É isso. Não tem nem mais o que falar para vocês. Eu queria te agradecer muito, muito pelo... Eu que agradeço o convite. Sua presença aqui inenarrável, maravilhosa. Eu queria falar para vocês também que você tem algum Instagram para a galera te seguir? Eu tenho Instagram pessoal, eu não tenho assim, mas tenho o Instagram, da UF. O Instagram da pós-graduação de Fisiologia e Psicologia. Eu depois passo para você colocar. Não. Depois ela vai passar certinho. O editor vai colocar aqui pra gente. Aqui, ó. Tá ótimo. Vocês podem seguir o Instagram da Fisifarmá. Mas a galera da UF aí de nutrição que quer bater um papo, a Prof está online, né, Prof? Uhum. Porque muito maravilhosa de várias áreas, vai poder tirar essa dúvida de vocês sobre carreira, vai inspirar vocês, maravilhosa. Ela dá esse espaço, pode vir falar com ela, que ela vai falar com vocês. Sim. Tá? E eu quero muito agradecer você que ficou até aqui, muito obrigada. Te encontro no próximo episódio. Já segue o canal, envia para aquele amigo que você sabe que quer ser cientista, aquela amiga, principalmente. E é isso, muito obrigada e até a próxima.